Uma das coisas que eu acho que a maior parte dos brasileiros não sabe é que o Brasil, hoje em dia, é o país com o maior número de descendentes judeus. Ah, é? Tem mais descendentes judeus no Brasil do que em Israel. A gente tem que diferenciar o que é considerado judeu, quer dizer, pessoas que ainda mantêm o judaísmo de descendentes judeus, mas o Brasil, em números absolutos, é o país com o maior número de descendentes judeus, e justamente por causa de todas as perseguições que aconteceram, que a gente estava falando antes de perseguições e perseguições, as perseguições vão se intensificando ao longo da história, os judeus vão ser acusados justamente de querer dinheiro, os judeus são acusados de serem andarilhos, então começam várias perseguições e elas vão culminar na Espanha e em Portugal com as expulsões. E eu tenho que deixar bem claro como foram essas expulsões. Então, 1492 em Espanha, depois 1496 em Portugal. Eles chegaram para os judeus e disseram: vocês têm sim opções. Vocês não precisam ir embora. Tu tem a opção de se converter ao catolicismo, especificamente ao catolicismo. Tu tem a opção de se converter ao catolicismo. Ou tu tem a opção de ser expulso. Ou tu tem a opção de morrer na fogueira. Também era uma opção. Por isso, na hora que eu falei que não era igual ao Holocausto, quer dizer, tem gente que morreu. Sim, então o que acontece? A pessoa, vamos dizer que morrer na fogueira, eu acho que ninguém escolheu essa opção. Mas a pessoa tinha a opção ou de fugir, de ser expulsa, ou de se converter. E principalmente agora a gente vai focar mais em Portugal, porque através de Portugal a gente chega no Brasil. Mas em Portugal, muitos judeus disseram: tá bom, a gente vai embora. Como a família Bravanel, que dessa origem veio Silvio Santos. Quer dizer, muitos judeus disseram: ok, a gente prefere não se converter. Quer dizer, há milhares de anos a gente está mantendo nosso judaísmo, a gente vai continuar mantendo. E aí, muitos judeus começaram a ir embora de Portugal. E levar com eles o conhecimento, levar com eles tudo que eles tinham. E aí Portugal disse: opa, não é bem assim. Eles achavam que os judeus iam se converter. E quando eles viram que boa parte do povo começou a ir embora, eles disseram: ok, mudaram as regras. Nova regra. Vocês podem ir embora ou se converter, mas se vocês escolherem ir embora, os filhos de vocês não vão. Vocês podem ir embora, mas os filhos ficam. Por isso que durou mais anos? Por isso foi depois ou não? Isso foi, demorou um tempo. Isso foi relativamente ainda no início. O que eles viram é que começaram massas a ir embora e Portugal não realmente queria que eles fossem embora. Tinham médicos, tinham cientistas, quer dizer, eles começaram a ver o pessoal realmente ir embora. Eu acho que tomaram um susto também. Era muita gente, populacionalmente falando, e por isso eles não queriam dizer: mudamos de ideia, então eles disseram: ok, vocês vão embora, mas os filhos ficam. E aí, obviamente, como mãe, eu vou dizer que tu não vai deixar o teu filho para trás. Muito menos na mão dos tiranos que estavam fazendo isso contigo. Imagina... Ninguém, né? Ia deixar. Ninguém. Então, o que a gente vai fazer? E aí, muita gente escolheu uma opção que não existia, que é se converter falsamente. Quer dizer, tu ficava, dizia que se convertia, mas mantinha o judaísmo secretamente em casa. E quando a gente fala de pessoas queimadas na fogueira, eram essas pessoas. A Inquisição não perseguia judeus. A Inquisição perseguia judeus que não tinham verdadeiramente se convertido. Os marranos, não? Exatamente. Eles têm vários nomes. Marranos, cristãos novos, anusim em hebraico. Então a Inquisição perseguia essas pessoas. Os que se diziam católicos, mas não eram realmente. E mantinham práticas judaicas. E a gente está falando aí... Então, eles pesquisaram, quer dizer, eles invadiam as propriedades, quer dizer, eles tentavam descobrir, investigar que judeu que falsamente se converteu para o cristianismo. Exatamente, essa era a Inquisição, por isso eles iam e pesquisavam para saber quem era, e muitas vezes os próprios vizinhos contavam quem eram. Então, eles tinham que manter realmente as aparências, porque era uma questão de vida ou morte. Então, muitos deles penduravam, assim, salsichas de porcos nas janelas, assim, para mostrar: olha, a gente come porco. Então, eles tentavam realmente mostrar para fora que eles eram católicos, mas dentro de casa eles mantinham práticas judaicas. E aí, 1500, que é logo depois, se descobre o Brasil, que a gente chama de descobrimento do Brasil, e aí começam as caravelas, começam as viagens para o Novo Mundo. E quando os judeus ouvem: tem uma maneira de ir embora, levar os teus filhos, levar as tuas coisas, e ainda talvez dá certo, porque vamos dizer o seguinte: viajar da Europa
para o Brasil nessa época era extremamente perigoso. Tanto a viagem em si, tu não sabia onde tu estava chegando, não era um grande negócio. Tinha as pessoas que gostavam, exploradores. Calma ali, não tinha o Brasil. Quer dizer, era pra Índia, não é? Ou é mentira essa história? Não. É o seguinte, eu tô falando a partir de 1500. No momento que descobriram, tinham terras aqui, obviamente não é o Brasil como a gente conhece hoje em dia, mas é o que hoje em dia é o Brasil. O novo mundo, as novas terras, e por isso, quando deram a oportunidade de fugir, muitos dos que subiram nesses navios eram o que a gente chama de cristãos novos. Eram judeus que estavam fazendo de conta que não eram judeus, ou judeus que tinham se convertido, mas forçadamente. E por isso, parte do pessoal que a gente chama que descobriu o Brasil, os primeiros colonizadores, eram justamente descendentes de judeus. Fernando de Noronha, por exemplo, é um exemplo. Fernando de Noronha era judeu convertido à força. E não só ele, boa parte... passado, o lugar mais bonito do Brasil. Então, eu não conheço ainda, mas eu confio na tua palavra. Então, quem sabe da próxima vez... Não, nunca fui. Tem que mergulhar lá. Eu morro de medo de mergulho. Lá. Quase morei lá. Eu morro de medo de mergulho. Mas, por exemplo, Fernando de Noronha era um exemplo, e tem tantos outros. E aí, boa parte da primeira colonização do Brasil, principalmente do Nordeste do Brasil, depois também a região de Minas Gerais, muitos eram judeus fugitivos, ou que realmente se converteram, ou que mantiveram o judaísmo secretamente em casa, mas a gente está falando aí que passaram 200, 300, 400, até 500 anos passaram de então, e a maior parte dessas pessoas perdeu o judaísmo, de tão secretamente que era, foi cada vez passando menos e menos e menos geração, e aí acabou muito disso se perdendo, mas se a gente for olhar boa parte dos descendentes desses primeiros colonizadores do Brasil, são descendentes de judeus. Baseado no que a gente falou no começo, né, de o que é judeu e quem é judeu, pela probabilidade, né, até pegando pela lei judaica, né, da mãe judia, grande parte da população brasileira, mesmo sem querer e sem saber, vai ser judeu, essencialmente falando, né, pela lei judaica, porque se você tem, né, da época de 1500 até 2024, a mãe da mãe, que eu não sei qual que é a probabilidade, mas não é tão pequena, né? Quer dizer, de mulheres judias, você tem muitos judeus, até pela lei judaica, talvez até mais do que Israel. Eu não sei então, o que justamente acontece é que quando a gente fala pela ortodoxia judaica, é judeu quem é descendente de mãe judia. E provavelmente a gente tem muita gente no Brasil que mas que não sabe. E o principal não tem como provar. Como um brasileiro pode verificar se ele tem alguma origem judaica? Tem algumas maneiras. A primeira mais fácil é simplesmente olhar o sobrenome. Porque quando um judeu em Portugal, há 500 anos atrás, se convertia, verdadeiramente ou falsamente, não importa, se convertia, ele não podia continuar usando o sobrenome Levi, Cohen, Abraham. Eram sobrenomes que eram claramente judaicos. Então eles tinham que trocar os sobrenomes. E muitos deles trocaram para sobrenomes, que são plantas e animais. Então aí tu Oliveira, Parreira, Leão, Pinto, Leitão. Leitão também. Leitão. Também mas explica, posso falar uma coisa legal? Por que marranos eu acho que é porco em espanhol? Marranos é porco. Né? Por quê? Porque, olha que legal. A Bíblia tem os animais que a gente pode comer, só misturando os assuntos, que a gente pode comer e que a gente não pode comer. Tem 2 sinais para saber que animal que é kasher, que é a alimentação permitida pelo judaísmo, e que animal que a gente não pode comer. Pata fendida? Pata fendida, né? Que tem animais que tem uma pata única, que seria o cavalo, que ele não é kasher. E você tem a vaca, por exemplo, que a gente pode comer a carne da vaca e do boi, que ela é fendida, quer dizer que ela tem uma divisão. E o segundo sinal é ruminante. O animal ele tem que ruminar, tá? Todos os animais que são kasher, eles têm esses 2 sinais. Todos os animais que não são kasher, eles têm uma pata única e eles são ruminantes. Para quem não sabe o que é ruminante, aqui ele engole e devolve para a boca várias vezes, né? Acho que 7 vezes até digerir. O cavalo, por exemplo, ele é ruminante, mas ele tem uma pata única. O único animal que ele mostra ser kasher, que ele tem a pata fendida, mas ele não é ruminante, é o porco. Por isso que o porco é tão famoso como um animal não kasher, porque ele finge
ser kasher, porque ele tem é o único animal de toda a biologia, você pode procurar, né, de toda, como chama, a ciência, né, que ele tem a pata fendida e ele não rumina. Então, quer dizer, esses judeus, de alguma forma, eles mostravam ser cristãos, eles até precisavam expressar essa fé, só que ao mesmo tempo, dentro de casa, eles mantinham as tradições judaicas. Quando eu fui para Recife, e na Bahia tem algumas cidades do interior da Bahia também assim, que você encontra escondido nas casas desses cristãos novos, ou marranos, ou anusim, que eles eram cristãos oficialmente, só que ao mesmo tempo, nos bastidores, eles continuavam praticando o jejum do Yom Kippur, que é o dia do perdão, o Shabat como dia sagrado. Então é muito forte, né, na nossa história brasileira. Não, então justamente... Era isso, né, o marrano? Então justamente esses são os marranos. Então acabavam que eles tinham esses sobrenomes de plantas e animais. Obviamente só isso não é suficiente, mas é uma das coisas que quando tu vai, como tu falou... Quando se vai ao Nordeste brasileiro, por exemplo, tem principalmente pequenas cidades do interior, que o pessoal tem costumes que são costumes claramente judaicos. Para mim, para ti, quando a gente vai na casa de alguém, não, é que minha mãe sempre acende vela na sexta-feira, mas acende vela no quarto. Claro, a gente acende na sala porque a gente não tem medo que as pessoas vejam. Mas eles não, sexta-feira é dia de lavar roupa, sexta-feira é dia de lavar a casa. A gente varre a casa de fora para dentro. Tem uma série de costumes que a gente vê que tem origem judaica. Então, assim, a gente não come porco. Tem lugares no Nordeste que não se come porco. Não, que porco é, como é que chama? Rançoso? Não sei. Eles dizem, não, é que porco faz mal. Tem adventistas também, né? Que eu acho que eles guardam sábado. Mas aí já é uma questão de fé bíblica. Mas o que acontece é justamente esse pessoal, às vezes, eles têm essa coisa assim, não come porco, não come frutos do mal, dizem, não, é que faz mal, não cai bem. Eles nem sabem o motivo. Eles não sabem bem, eles são sepultados sem caixão, que nem no judaísmo. Então acabou que isso ficou enraizado, mas muito acabou se perdendo ao longo da história. Então eles nem sabem por que eles fazem tudo isso, mas eles mantêm justamente práticas judaicas, e eu acho isso muito interessante, porque é uma origem judaica. Então, no final das contas, em resumo de tudo isso, quer dizer, o Brasil é um dos países do mundo, quer dizer, o Brasil é o país do mundo com a maior quantidade de descendentes de judeus, apesar da grande maioria não saber que são, buscando, fazendo a árvore genealógica, buscando as tradições da família, o sobrenome, tudo isso. Às vezes a pessoa pode descobrir aí suas origens, e isso mostra quanto a gente tem em comum, o povo brasileiro e o povo de Israel.